Boa tarde, aluno. Tudo bem com você? Bom, hoje nós teremos atividade de português e matemática. Hoje é terça-feira, dia 11 de maio de 2021, e vamos começar com a atividade na folhinha. Então, se você não imprimiu, você vai copiar no caderno, tá bom? Atividade de português. Vamos montar um mural para homenagear a pessoa especial que cuida de você com todo carinho? Você irá precisar de uma folha, que pode ser sulfite ou um pedaço de cartolina de qualquer cor. Em pequenos pedaços de papel, escreva palavras que descrevam essa pessoa. Depois, colhe-os nessa folha, use sua criatividade e capriche na homenagem. Veja um exemplo. Então, aqui abaixo tem uma imagem de um mural. Essa pessoa fez um mural para homenagear alguém. Então, ali tem várias palavras, ó. Você é vida, amor, maravilhosa, especial, você é tudo, tá? Então, o que vocês vão fazer hoje? Vocês vão fazer um mural para homenagear a pessoa que cuida de você. Então, quem é que cuida de você? A mamãe, a avó, a tia, tá? Vocês vão escolher e vão fazer um mural. Pro, mas eu não tenho cartolina. Então, tudo bem, pode ser uma folha de sulfite. Se não tiver uma folha de sulfite, pode ser até na folha do caderno. Mas o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha, escrever várias palavras para descrever essa pessoa. Então, você pode colocar as qualidades dela. É uma pessoa legal, é uma pessoa amorosa, uma pessoa linda, tá? Tudo aquilo que você quiser escrever. Aí você vai recortar as palavras e vai colar na segunda folha, que vai ser a folha do mural, ou na cartolina se você tiver em casa, tá bom? Depois você vai tirar a foto para mandar para a Pro e vai presentear essa pessoa com a sua homenagem, ok? E não esqueça de colocar o nome da pessoa que você está homenageando, tá bom? Agora, nós vamos fazer a leitura e a interpretação do textinho, tá? Então, aqui nós temos o texto A Girafinha. Então, a Pro vai fazer a leitura, mas eu sempre indico que vocês tentem ler sozinhos também, tá? Então, eu vou começar. A Girafinha. Oi, Girafinha. Você é tão bonitinha, de pescoço comprido e pelo de manchinhas. Esse texto é da Kátia Teixeira. A atividade número 1 fala assim: pinte os espaços entre as palavras no texto. Então, lembra que a Pro falou lá na atividade de sexta-feira que a gente não fala tudo junto. Toda vez que a gente vai falar alguma coisa, tem um espaço para a gente respirar. Quando a gente termina uma palavra, a gente sempre dá uma pausa para começar outra, tá? Então, quando a gente vai escrever, é a mesma coisa. As palavras não ficam grudadas, elas precisam de um espacinho. Então, o que vocês vão fazer nessa atividade aqui? Vocês vão observar todas as palavras do texto e aonde tiver um espaço entre as palavras, vocês vão pintar os espaços, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha canetinha, ó, e eu vou fazer lá na primeira linha. Tem a palavra oi. Depois tem a palavra girafinha. Mas a gente não fala assim, oi, girafinha. Não, a gente fala, oi, girafinha. Tem um espaço aí, não tem? Tem uma pausa. Então, aqui, nós vamos pegar o lápis colorido e pintar o espaço, tá bom? Isso você vai fazer em todas as outras linhas, de acordo com os espaços em cada uma delas. Na atividade número 2, você vai responder uma pergunta. Na 3, outra, na 4, outra e na 5, outra, tá? Então, na atividade número 2, a pergunta é: quantas palavras tem no texto? Então, vai observar o texto e vai ver quantas palavras tem. Não são letras, tá? São palavras, tá bom? Na número 3, a pergunta é: qual é o título do texto? O que é título?
Lembra que a Pro falou que é o nome do texto? Então, você vai observar o texto novamente e vai encontrar o nome. 4. Como é o pescoço da girafa? Pro, eu que vou adivinhar? Não, está escrito lá no texto. Nós estamos fazendo a interpretação do texto. Então, nós temos que tirar as informações lá do texto. Você vai ler novamente e você vai achar a parte que fala como é o pescoço da girafa, tá bom? E na atividade número 5 fala assim: retire do texto as palavras com NH. Então, lá no texto tem algumas palavras que têm essas letras NH junto, tá? Então, o que vocês vão fazer? Encontrar essas palavras e escrever aí no quadrinho da atividade 5. Agora, nós teremos atividade de matemática, tá? Nossa atividade hoje vai ser no livro, na página 39. Então, pode abrir o seu livro e eu vou começar fazendo a leitura lá na atividade 1. Dona Helena aproveita bem todos os espaços de sua casa. Ela organiza suas coisas em caixas, todas do mesmo tamanho, e guarda no vão de uma escada, como você pode ver na ilustração ao lado. Então, tem aí a ilustração, que é a imagem, e tem as caixas que a Dona Helena colocou embaixo da escada, né? No vão da escada. Então, agora vamos ver o que a atividade pede. Na alternativa A, fala assim: quantas caixas ela já colocou no vão da escada? Então, se você observar a imagem, tem uma parte embaixo da escada que tem caixas e outra parte está vazia. Nessa parte que tem caixas, quantas caixas ela já colocou? É isso que você vai responder na alternativa A. Na alternativa B, a pergunta é a seguinte: sem contar os espaços vazios, estime quantas caixas iguais a essas ela ainda pode guardar no espaço vazio. Então, é assim, ó. Ela guarda embaixo da escada caixas, só que essas caixas todas têm o mesmo tamanho. Então, se você observar ali as caixas na imagem, todas têm o mesmo tamanho, só muda a cor, certo? Agora, nós vamos fazer uma estimativa. O que é isso, Pro? Nós vamos tentar observar quantas caixas ainda cabem, tá? Ali tem um espaço vazio da escada, você vai observar esse espaço e vai observar o espaço que já está preenchido. Então, vamos lá. No primeiro degrau, tem quantas caixas? Uma caixa, né? No segundo degrau, tem 2 caixas. No terceiro degrau, tem 3 caixas. Então, cada vez que tem um degrau a mais, cabe uma caixa a mais também, porque a escada fica mais alta, né? Então, se lá no terceiro degrau já tem 3 caixas, se ela fosse colocar lá no quarto degrau, caberiam quantas caixas? Caberiam 4, né? Porque são 3 e mais uma. Aí, depois, no próximo degrau, caberiam quantas caixas? Caberiam 5 caixas, né? Porque seriam 4 caixas e mais uma, porque subiu um degrau, aí sobrou espaço para mais uma caixa. Então, é isso que você vai responder na alternativa B. Quantas caixas ela ainda pode guardar no espaço vazio? Então, vamos supor que lá no quarto degrau, que é o primeiro que está vazio, ela vai conseguir 4. No segundo, ela vai conseguir 5. 4 mais 5 é igual a 9, né? Mas ainda tem o último degrau. Embaixo do último degrau cabe quantas caixas? Então, você vai observar quantas caixas cabem lá no último e você vai fazer 9 mais a quantidade de caixas que couber no último degrau. E aí, você vai ter a resposta da alternativa B, tá bom? Lá na atividade 2, diz assim: seu Antônio também guarda suas ferramentas e materiais para conserto
nas gavetas de um móvel. Faça uma lista organizando os objetos e as suas quantidades, da maior para a menor. Então, o seu Antônio, ele guarda também as ferramentas dele. Só que ele não guarda em caixa. Ele guarda num armário, aonde tem gavetas, tá? Então, na frente dessas gavetas, você pode observar o nome das ferramentas. Então, lá na primeira gaveta tem chaves de fenda, na segunda tem pregos, na gaveta do lado, na gaveta de baixo tem parafusos e assim por diante. Cada gaveta, ele organiza um tipo de ferramenta, tá? O que você vai fazer agora? Uma lista com esses objetos, ou seja, não é você que vai inventar o objeto. Você vai fazer uma lista com os objetos que estão ali no móvel, que aparece na imagem, tá? Só que você vai fazer essa lista de acordo com a quantidade das ferramentas, da maior para a menor. Então, nós vamos fazer em ordem decrescente, tá? Porque vai começar pela maior e vai terminar com a menor. Então, observando a imagem, qual é o material, a ferramenta que o seu Antônio tem em maior quantidade? Qual é a maior? Bom, ele tem 50 lixas, 9 alicates, 6 pincéis. Você vai observar qual é a maior. A maior não é o número 50? Então, tá bom. O que é aí que tá com o número 50? São as lixas, não são? Então, você vai começar pela lixa. Então, você não vai colocar o número 50, você vai colocar o nome do objeto. Então, qual que é o primeiro objeto que você vai escrever? Lixas. Depois do 50, qual é o maior número? Então, você vai observar ali, ó, depois dos 50, eu estou vendo aqui 44 porcas. Então, é isso que você vai escrever, a segunda palavra que você vai escrever na sua lista, tá bom? E assim por diante, até você organizar todas as ferramentas do seu Antônio em ordem decrescente, tá? Por hoje é só. Amanhã nós teremos atividade de português e matemática novamente. Qualquer dúvida é só chamar a professora. Um beijo e até a próxima!